Jesus, em seu Sermão da Montanha, registrado por Mateus no capítulo 5, nos deixou lições valorosas. E lá ele disse: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Como nós dissemos, lições valorosas ditas por Jesus e que nos servem de inspiração para o estudo que nós vamos fazer hoje. Eu sou Maria Clara Costa e a casa nos convidou a falar do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, no item 13 a 15, que é a instrução dos Espíritos, sobre uma outra passagem de Jesus, que está registrada também por Mateus, no capítulo 13, após Jesus contar a parábola do semeador, em que os discípulos perguntaram a ele por que ele fala por parábolas, né? Por que Jesus falava por parábolas? E Jesus respondendo disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo lhe será tirado. Até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso que falo por parábolas, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. O que Jesus falou nessa parábola, nessa lição, né, após contar a parábola do semeador, ali ele tinha acabado de contar nesse registro de Mateus, no capítulo 13, tinha acabado de falar sobre a parábola do semeador, e daí então os discípulos perguntaram por que ele usava de parábolas, né? A gente sabe que Jesus utilizou muito desse artifício de analogia através de histórias, né, dessas parábolas, para contar, para trazer um ensinamento. E o que Jesus ali explicou para os discípulos, né, que eles tinham capacidade de compreender, mas o povo como um todo não tinha ainda a capacidade de compreender as lições que ele tinha para dar. Então era preciso utilizar dessa ferramenta das analogias, das parábolas com histórias do dia a dia, e que ele precisava então trazer isso para esse povo que ainda não tinha capacidade de compreender. E o que ele falou ali, né, nessa oportunidade, dizendo que aquele que tem se dará, terá em abundância, e aquele que não tem, até aquilo que tinha, né, será tirado, que é justamente o item que nos cabe estudar, como Kardec coloca para referência aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Isso pode parecer um paradoxo, isso pode parecer complexo, né, de pensar que aquele que já tem vai ter mais, e aquele que não tem, o pouco que tem vai ser tirado. Mas é simples o entendimento, pensando naquilo que Jesus estava falando ali para os seus discípulos, que também falou para todos nós, que quem conhece os princípios que nos permitem alcançar o reino dos céus, ou o reino de Deus, que é justamente se dedicar ao exercício do amor, se dedicar à fraternidade, à caridade, ao trabalho, aos estudos dos ensinamentos do nosso Mestre, a essas pessoas que fazem isso, que conhecem isso, a elas será acrescentado. Será o resultado do esforço, da dedicação, de tudo que fizerem por seu merecimento. E por isso nós quisemos trazer as bem-aventuranças,
porque justamente nas bem-aventuranças Jesus prometeu o reino dos céus, o reino de Deus, ver a Deus, estar com Deus, se nós tivermos a paciência, a mansuetude, a calma, o entendimento, a humildade, porque justamente nós teremos a vida futura, uma vida de alegria, de exultação, junto com Deus, junto com Jesus, se nós seguirmos esse ensinamento de Jesus. Então, a quem seguir isso tudo, a quem entende isso, e não só entende, não só compreende, mas põe em prática isso tudo que Jesus ensinou, a essas pessoas vai ser acrescentado, porque justamente vai ser o resultado direto daquilo que já está exercendo com seu esforço, com sua dedicação, pelo merecimento que vai ter. E por outro lado, aquela pessoa de quem será tirada, na verdade, são a consequência das atitudes de não procurar desenvolver as virtudes, de não procurar aprender, de não acolher os aprendizados, os ensinos que recebe, de não procurar manter em si os valores éticos e morais. Ou seja, acaba perdendo a oportunidade de compreender os chamados mistérios do reino dos céus, como Jesus disse, e vai continuar sem entender, vai continuar considerando que tudo isso serão os mistérios dos céus, porque, como diz Jesus, vendo não enxerga, quando falava antes Isaías, né? Vendo não enxerga, ouvindo não escuta. Para essas pessoas, as bem-aventuranças não fazem sentido. É como que a gente vai pensar se a gente não entende realmente, né, essa vida futura, se a gente não entende os ensinamentos de Jesus, a gente vai achar que sofrer aqui não é justo. A gente não consegue entender que através das dificuldades que nós vamos viver nessa vida, nós vamos conseguir chegar até Deus. Que através de receber o fardo pesado é que nós vamos conseguir fazer com que nós nos tornemos mais fortes. Então, para essas pessoas, para muitos de nós, às vezes nós não entendemos realmente. Não conseguimos entender essas bem-aventuranças, nós não conseguimos entender a mensagem de Jesus, e por isso é que Jesus, então, para essas pessoas, para nós, precisou falar por parábolas. Precisou utilizar dessas imagens do dia a dia, imagens da vida comum, para que nós pudéssemos aprender de verdade o que é que ele estava falando. E aí, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse item que nos cabe estudar, que são os itens 3 a 15, desse capítulo 18, é uma mensagem de um espírito amigo que Kardec coloca para nós e que ele vem justamente falando sobre isso, né? De que é esse entendimento do que Jesus traz, de que aquele que tem mais será dado e aquele que não tem vai ser retirado, não quer dizer que seja uma injustiça de Deus, pelo contrário. Aí ele fala para nós que Deus não retira das criaturas o bem que haja dignado de fazer. Não é Deus quem retira dessas pessoas o pouco que tinha recebido, é o próprio Espírito, que por pródigo e descuidado não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óvulo que caiu no coração. A pessoa que busca o conhecimento, a pessoa que busca o estudo, que procura se dedicar ao aprendizado, aos assuntos mais variados, ela vai estar preparada para o entendimento que é oferecido, ela vai poder galgar mais uma etapa no conhecimento. É como na escola, né? A gente sabe, as crianças vão para a escola, nós vamos para a escola, e não podemos passar de uma série para outra se não tivermos o aproveitamento, se não conseguirmos compreender aquilo que nos é oferecido. Jesus também não vai poder dar, Deus não vai poder dar o conhecimento mais amplo se nós não conseguirmos compreender o pouco. Nós vamos de pouco a pouco subindo degrau a degrau e nós vamos então a partir desse conhecimento, a partir da busca que nós fazemos, o estudo, o aprendizado e a colocar em prática, né? Porque não é só simplesmente conhecer, mas colocar em prática.
É a gente realmente fazer essa transformação com os nossos passos, subindo degrau a degrau, é que então nós vamos poder receber mais. E aí, justamente por saber mais, por poder já colocar em prática, nós vamos fazendo as escolhas de uma maneira melhor, nós vamos tendo uma maior percepção da vida, dos valores do mundo e das implicações que a gente tem em relação a como nós vamos viver a nossa vida e de acordo com as escolhas que nós fizermos. Para aí, então, nós podemos galgar mais um passo. Nós vamos passar pelas aflições com muito mais calma, com muito mais esperança, porque sabendo das bem-aventuranças prometidas por Jesus, sabendo que as dores são passageiras e que são necessárias para o nosso burilamento íntimo, nós vamos ter fé no futuro, sabendo que nessa vida nós precisamos passar por isso, mas que nada termina aqui, que nós temos a vida futura, nós temos a vida do Espírito, nós, na verdade, somos espíritos que estamos temporariamente aqui no mundo material e que vamos voltar ao mundo espiritual e que temos um caminho a seguir rumo à perfeição, rumo a nosso Pai. Nós vamos, então, passar por todas as dificuldades com mais fé, com mais esperança e fazendo multiplicar os nossos dons, fazendo multiplicar os nossos talentos que nós recebemos de Deus, transformando a nós mesmos, transformando o mundo em volta, à nossa volta. E falando de talentos, na parábola dos talentos que Jesus contou, que está registrada também por Mateus, ele falou que justamente as mesmas palavras que ele disse aí para os discípulos, né, nessa passagem que hoje nós estamos estudando. Ele também falou: a quem tiver que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até que tem será tirado. E justamente ele falou isso se referindo naquela história da parábola, né? Vale lembrar a parábola dos talentos, que o Senhor veio e tinha alguns talentos que era considerado na época, né? O talento era moeda na época e conta historicamente que na verdade eram bem pesados, né? Era como se fossem, a gente comparar com barras de ouro, né? Era equivalente a um peso realmente. E quanto mais pesado, mais valia. E então os talentos, na verdade, não eram simplesmente algo de valor, mas era também um fardo, era também algo que deveria demandar trabalho para cuidar e para fazer multiplicar. Então, essa história, essa parábola que Jesus contou dos talentos, ele justamente fala que o Senhor veio e tinha os talentos para distribuir e chamou 3 servos e deu a eles, a cada um, de acordo com a sua capacidade. Deu a um 5, deu a outro 2 e ao terceiro deu 1. Aquele que tinha 5 soube utilizar os talentos e multiplicá-los, recebendo mais 5. O que tinha recebido 2 também soube multiplicar na medida do que tinha a sua capacidade, multiplicando para mais 2. E o que tinha recebido 1 ficou com medo, enterrou o talento na terra para quando o Senhor voltasse. E justamente quando o Senhor voltou e eles todos tiveram que prestar contas, aquele que tinha recebido somente 1 ficou envergonhado, devolvendo o talento para o Senhor, e o Senhor justamente não gostou, porque esperava que ele fizesse o uso do talento que ele tinha recebido. Mas com medo ele foi e enterrou na terra. Enterrou justamente pensando que o Senhor era muito, muito duro, né? Muito consciencioso e justamente precisava, ele tinha que devolver da mesma forma como ele tinha recebido. Mas o Senhor disse que pelo menos ele poderia ter deixado com os banqueiros para fazer render os juros durante aquele tempo. Né? E acaba que somos nós, né? Essa parábola dos talentos, como Jesus usou dessa imagem, ela nos serve também. Nós recebemos talentos de Deus todo o tempo. Em todos os momentos em nossas vidas, nós estamos recebendo dádivas de Deus, nós estamos recebendo dons que Deus nos coloca temporariamente em nossas mãos para que nós façamos multiplicar.
E justamente Deus nos coloca esses talentos de acordo com as nossas capacidades. Cada um de nós tem capacidade de fazer multiplicar os talentos através daquilo que nós já conseguimos desenvolver em nós. E muitas das vezes nós não sabemos utilizar os nossos talentos com medo, com receio, acabamos enterrando o talento e mesmo aquele pouco que nós tínhamos recebido vai ser tirado. Porque somos, então, como aquele servo, considerado negligente, por medo de agir, às vezes por preguiça, por descompromisso, né? E vale lembrar, o talento, historicamente, era algo pesado, era um fardo. Então, a gente, por preguiça, por descompromisso, por medo, a gente desperdiça os recursos que Deus coloca para nós. E acabamos não assumindo as responsabilidades pelo nosso próprio fracasso, como aquele próprio servo negligente que colocou a culpa no Senhor pela severidade que o Senhor tinha, com medo, resolveu enterrar. E quantas das vezes nós não culpamos a Deus pelas coisas que nos acontecem, pelas dificuldades que surgem em nossas vidas, quando na verdade elas são frutos de nossas próprias ações. Elas são frutos da nossa própria incúria, e nessa vida e nas outras vidas. Então nós precisamos pensar, se estamos recebendo as dádivas de Deus, devemos fazer multiplicá-las, devemos espalhá-las para todos. Se já temos a capacidade de conhecer a Jesus, de conhecer essas mensagens, devemos fazer multiplicar, através do bem que pudermos fazer todos os dias, através de fazer o entendimento daquilo que nos chega dos nossos irmãos, que vêm às vezes cheios de dores, cheios de dificuldades, sendo caridosos para com eles, sendo indulgentes para com eles, e podendo usar de todos os momentos de nossas vidas, em cada uma das oportunidades, fazer como Jesus nos fez, dando o exemplo através de sermos seguidores de Jesus, por justamente já buscarmos ser discípulos de Jesus, que ele disse, né, que ele falava por parábolas para os outros, mas os discípulos já tinham capacidade de conhecer. Então, se nós já buscamos ser os discípulos de Jesus, nós temos que buscar justamente entender a verdade, entender as lições de Jesus na sua maior acepção, na maior capacidade que nós pudermos. E justamente na maior capacidade é fazendo tornar em ações aquilo que nós ouvimos, transformando, como diz, como é conhecido, né, a caridade é o amor em movimento. Nós precisamos transformar esse amor, essa lei de amor, que é justamente a boa nova, o evangelho que Jesus veio nos trazer e nos ensinar, o amor, nós precisamos colocá-lo em movimento, colocá-lo em prática. Nós precisamos trabalhar em prol do nosso próximo, trabalhar em prol da nossa própria melhoria, melhorando o mundo à nossa volta, cuidando daqueles que nos chegam, tendo paciência, tendo caridade para todos que nos chegam em todos os momentos. Então nós precisamos realmente pensar se estamos colocando em Deus a culpa daquilo que nos surge de dificuldade, quando na verdade elas deveriam ser o momento de aprendizado. Ao invés da gente perguntar por que estou passando por isso, começar a perguntar para que estou passando por isso. De que me serve essa lição? Tudo que vem na nossa vida são lições para nós. Então devemos pensar, por que Jesus colocou essa lição para mim? Para que é que ele me colocou nessa situação? O que eu preciso aprender com ela? O que eu preciso desenvolver em mim ainda? O meu talento, que Jesus nos ensinou, que Deus nos coloca a possibilidade. Nós precisamos transformar as situações, passar a ver com um pensamento positivo aquilo que nos chega, pensando que é uma oportunidade
que Deus nos coloca em nossas vidas, para seguirmos os caminhos de Jesus, os passos de Jesus. Ele que nos deu o exemplo maior, através do seu suplício na cruz, mostrando a todos nós que nós podemos sim sofrer, sabendo que a vida futura está aí e perdoando os nossos algozes. Daí sabendo utilizar daquela situação para também deixar o ensino, que foi o que Jesus fez, né? Ele se utilizou daquela situação do seu martírio para deixar para nós o ensino. E quantas das vezes nós também podemos ensinar, através das nossas dificuldades, aos outros companheiros que estão conosco, e também, principalmente, aprendermos nós mesmos, né? O que nós vamos poder aprender com cada uma das situações que nós vivemos. Por outro lado, o servo fiel, aquele que recebeu os 5 talentos, porque justamente já tinha mais capacidade para isso, e soube multiplicar em mais 5, ele ouviu do Senhor, né? Sobre o pouco fosse fiel, e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E justamente por ele ter sido um servo fiel, por ele ter sabido multiplicar os 5 talentos em mais 5, ele ainda recebeu aquele talento do servo negligente, que tinha perdido justamente porque não soube utilizar. Então, como Jesus disse, a qualquer um que tiver será dado e terá em abundância. Ele aproveitou, o servo fiel, somos aqueles de nós que sabemos aproveitar as oportunidades para fazer a melhora de si mesmo, para fazer a melhora do próximo, para fazer a melhora do mundo, fazendo progresso. Nós somos quem vai fazer a transformação do mundo. Nós que tanto buscamos, né, que o mundo seja melhor, às vezes a gente pensa, nossa, seria tão bom se a gente vivesse num mundo em que as pessoas pudessem ser gentis umas com as outras, que pudessem ter paciência, que não houvesse tanta discórdia. Cabe a cada um de nós ser a transformação desse mundo. Sejamos nós os agentes de transformação que nós queremos ver na transformação do mundo. Se nós ajudarmos com um pouquinho, nós podemos contribuir para inspirar aqueles que estão à nossa volta, para também fazerem a sua transformação. É como se diz, a gentileza gera gentileza. Nós sabemos que se fizermos uma boa ação, ela vai desencadear toda uma cadeia de boas ações, toda uma cadeia de bons pensamentos, toda uma cadeia de bem que certamente não vai parar. Outro dia nós víamos uma notícia, né, que é muito comum nos Estados Unidos, nesses restaurantes de drive-thru que tem, né, de fast food, às vezes as pessoas vêm e deixam um dinheiro extra para pagar a comida da próxima pessoa que vai vir comprar. E isso desencadeia, às vezes nós vimos uma notícia outro dia de 2 dias inteiros de pessoas que, quando chegava o próximo, via que o da frente tinha pago a sua comida e então aproveitava e pagava para o próximo. E assim ia seguindo, né? Cada um ia pagando para o próximo. Justamente mostrando que uma boa ação, ela pode ter o efeito em cadeia, ela pode transformar a vida de muitas pessoas. Ela pode fazer aflorar o bem dentro daqueles que ainda podem estar com seus corações mais endurecidos. Então, nós precisamos aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá para que nós transformemos a nós mesmos e que vamos ajudar a transformar o nosso próximo, vamos ajudar a transformar o mundo em que nós estamos vivendo. E é justamente por isso que a quem fizer isso, mais será dado. Porque à medida que nós nos transformamos e vemos que podemos então transformar o mundo, isso é uma alegria. Isso é uma bem-aventurança, né? É um motivo de nós nos transformarmos, nos alegrarmos através do bem que fazemos. Como disse Jesus, né? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus.
Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Se nós soubermos utilizar dos nossos talentos para transformar, para fazer multiplicar, para difundir por todos os que estão à nossa volta, nós só temos a ganhar ainda muito mais. Aquele que tiver, lhe será dado, e será dado em abundância. Então, quanto mais nós pudermos fazer, quanto mais nós pudermos transformar a nós mesmos, transformar a vida dos nossos irmãos, através do bem que nós pudermos fazer, é que vai nos ser dado cada vez mais. Emmanuel tem uma lição no livro chamado Nós, que chama Quanto Mais, e que ele vem falando justamente de novo sobre essa passagem de Jesus. Quanto mais tiveres, mais ser-te-á acrescentado. E aí, então, Emmanuel nos diz, para que nós possamos compreender o ensinamento, nós podemos olhar a natureza, podemos olhar o mundo. E Emmanuel, como Jesus, também se utiliza muito dos exemplos, das imagens do dia a dia, para que nós possamos aprender, né? Para a gente ver que, na verdade, até hoje, né, mais de 2000 anos depois de Jesus, quando ele se utilizava de parábolas, ainda hoje Emmanuel também se utiliza de parábolas, né? Ele também se utiliza de muitos exemplos do dia a dia da natureza. Então ele usa aqui, né? Fala para que possamos compreender o ensinamento, vejamos a natureza. E aí ele fala: quanto mais repouso na enxada, mais amplo se fará o assédio da ferrugem, conduzindo-a ao descanso, do descanso à plena inutilidade. Então, se nós não colocarmos o trabalho naquilo que nós fazemos, né? Se nós não pegarmos a enxada para trabalhar, ela vai enferrujar. E aí passa a ser uma ferramenta inútil. Depois ele fala: quanto mais estanque o poço, mais envenenadas se farão as águas, passando da inércia à letalidade completa. E aí, né, ainda mais grave, né, o exemplo do poço, porque a água parada ali vai poder deixar proliferar os germes, as bactérias, e podendo ser até letal, né? Então, passando da inércia da água parada até a letalidade completa. Depois ele fala: quanto mais abandonado o fruto amadurecido, mais profunda lhe fará a corrupção, descendo a imprestabilidade. Então, de novo, se a gente não puder colher os frutos, se a gente não se der ao trabalho de colher os frutos das árvores, ele acaba apodrecendo, acaba ficando imprestável. E aí ele diz: eis porque a lei estenderá as forças que exteriorizamos à maneira da lavoura, em cujas atividades cada semente produz em germe de multiplicação. Quanto mais egoísmo, mais aviltamento. Quanto mais repouso em débito, mais preguiça. Quanto mais vaidade, mais aflição. Quanto mais ódio, mais violência. Quanto mais ciúme, mais desespero. Quanto mais delinquência, mais remorso. Quanto mais erro, mais reajuste. Quanto mais desequilíbrio, mais sofrimento. Quanto mais trabalho, aí, né? Então ele veio falando de vários exemplos, né? Quanto mais inutilidade, quanto mais defeitos nós tivermos, mais dificuldades nós trazemos para a nossa vida. E aí ele vai falar, então, nos exemplos bons, né? Quanto a gente vai utilizando do nosso tempo para o bem. Então ele diz: quanto mais trabalho, mais progresso. Quanto mais boa vontade, mais simpatia. Quanto mais humildade, mais bênçãos. Quanto mais bondade, mais triunfo. Quanto mais serviço, mais auxílio. Quanto mais perdão, mais respeito. Quanto mais amor, mais luz. E aí ele termina: examina o que sentes e o que pensas, o que dizes e o que fazes, porque a lei
multiplicará sempre os recursos que ofereces à vida, restituindo-te compulsoriamente o bem ou o mal que pratiques. De vez que o inferno ou o céu, alegria ou dor, facilidade ou obstáculo em nosso caminho, é sempre a justiça de Deus a se expressar conosco e por nós, conferindo-nos isso ou aquilo de conformidade com as nossas próprias obras. A cada um será dado de acordo com o que fez, e a cada um será pedido de acordo com o que recebeu. Então é preciso que nós saibamos utilizar os momentos, as oportunidades, as dificuldades, tudo aquilo que Deus nos oferece, que a vida nos traz, para que nós utilizemos da melhor maneira. É como Emmanuel nos fala, compulsoriamente o bem ou o mal que nós praticarmos vai ser restituído para nós. Se nós fizermos o bem, nós já sabemos o que nós vamos receber é algo de bom. É a alegria, é a satisfação, é o bem-estar, é a consciência tranquila. Se nós fizermos o mal, nós vamos acender em nós, porque sabemos que está dentro de nós, a nossa consciência, a lei de Deus escrita. E daí, compulsoriamente, se nós fizermos o mal, se nós fizermos algo contra a lei de Deus, nos acende uma luzinha ali indicando que estamos agindo de forma errada e vamos compulsoriamente receber o sofrimento, a dificuldade que vem, e se nós não sabemos passar, nós vamos sofrer com ela. Então nós vamos criar para nós mesmos a dor ou a alegria, a facilidade ou o obstáculo, que é justamente essa lei de justiça, de amor e de caridade que Deus nos coloca, como nos colocou Kardec, no Livro dos Espíritos, nos dizendo. Deus é justo, mas Deus também é bom. Ele nos permite que nós possamos aprender, que nós possamos nos desenvolver todos os dias com as oportunidades que Ele nos dá, com os talentos que Ele nos oferece para que nós possamos multiplicar. Mas se nós não soubermos utilizar, se nós formos aqueles servos ingratos, servos negligentes, nós vamos colher a dor, como Jesus colocou nessa parábola, aquele servo negligente vai ser jogado às trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Nós precisamos realmente buscar sermos como os servos fiéis, fazer a transformação de nós mesmos, pensarmos como nós queremos levar nossas vidas, sabendo que essa vida aqui é uma vida temporária, que a vida espiritual, de onde nós viemos e para onde nós vamos, é a vida real, é a vida futura, e que nós podemos estar com Jesus, nós podemos estar com Deus, como Ele nos diz nas bem-aventuranças, se nós soubermos passar pela vida, essa vida aqui, cumprindo de acordo com o que Ele nos ensinou. Sendo mansos, sendo pacíficos, sendo pacificadores, tendo calma, tranquilidade, tendo humildade, para que possamos vir a estar com Deus, vir a estar com Jesus. Queremos receber mais, queremos ter mais talentos, precisamos nos capacitar para ter a oportunidade de receber os 5 talentos, que são mais valiosos, mas também são mais difíceis. Precisamos, cada vez mais, buscar essa capacitação através das pequenas ações que nós podemos fazer nas nossas vidas. Pequenos momentos que podemos estar, às vezes com uma pessoa que chega nos pedindo ajuda e que muitas das vezes nós negamos. Nós precisamos nos colocar no lugar do outro. Nós precisamos ter paciência, indulgência, caridade. Porque precisamos realmente buscar essa transformação em nós. Para que evitemos de ter retirado o talento que tínhamos recebido. Para que evitemos de ser servos negligentes, de buscar nos tornar cada vez mais servos fiéis. Esses servos que fazem a transformação de si próprios,
a transformação do talento que Deus nos confere e transformação daquelas pessoas que estão à nossa volta. Se nós queremos ser servos fiéis, nós devemos seguir Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Se nós queremos ir ao Pai, precisamos realmente seguir como Ele nos coloca nas bem-aventuranças. Precisamos buscar ser pobres de espíritos, saber chorar com tranquilidade, com esperança, buscar a mansidão, buscar a justiça, buscar ser misericordiosos e limpos de coração, pacificando a todos que nos chegam e sofrendo, muitas das vezes, a perseguição por causa da justiça, por causa de Jesus. Sendo servos de Jesus, nós vamos muitas vezes encontrar barreiras na nossa vida das pessoas que não nos entendem, que nos questionam por que nós deixamos isso acontecer, por que nós engolimos sapos por vezes, né? Por que nós não buscamos revidar ao outro que nos faz mal? Por que nós deixamos de querer as facilidades do mundo? Nós vamos ser perseguidos por isso. Mas se nós quisermos de verdade ser servos fiéis, ser esses discípulos de Jesus, nós precisamos, como ele nos disse, ou disse aquele moço rico, né? Deixar tudo que tem e seguir Jesus. Deixar para trás tudo que o mundo considera como sendo o que é o mais importante, que nós já sabemos que não é. Porque o mais importante realmente é a vida espiritual, é buscar transformar a nós mesmos. Então precisamos deixar tudo para trás, deixar tudo o que temos e seguir a Jesus, para que transformemos as nossas vidas e transformemos o nosso mundo. Lembrando dessa parábola, né, dos talentos que Jesus coloca, do servo fiel, nós gostaríamos então de encerrar com a poesia de Maria Elza Tiscati, que é transformada em música, né, dos servos fiéis, que ela nos diz: ó Senhor, eis-nos aqui, queremos ser teus servos fiéis. Enche-nos as mãos de dádivas benditas, para que repartamos em teu nome a lei do bem, a luz da perfeição, o alimento do amor, a alegria da paz, a força da fé, a coragem, a esperança. Fazei brilhar os teus lindos lauréis em teus servos fiéis. Que nós busquemos justamente repartir em nome de Deus, em nome de Jesus, a lei do bem, a luz da perfeição, o alimento do amor, a alegria da paz, a força da fé, a coragem, a esperança. Essas são dádivas benditas que Deus nos deu. Esses são talentos que Deus nos colocou por misericórdia, temporariamente em nossas mãos, para que nós possamos repartir em nome dele, para que nós possamos difundir em nome dele para todos. E podermos assim, através do bem que fazemos aos outros, fazermos bem a nós mesmos, nos transformando. Que nós possamos então fazer brilhar esses lindos lauréis em todos nós, buscando cada vez mais sermos servos fiéis de Deus, sermos servos de Jesus, estando com Ele em todos os momentos. Que Jesus possa nos amparar, nos proteger, para que nós continuemos a nossa caminhada com muita fé, com muita coragem, buscando cada dia nos transformar. Graças a Deus.